A paz do Senhor, guerreiras. Queridas, nós estamos aqui mais uma vez, dando continuidade à nossa série Como se deve orar. E nós estamos hoje no 9º áudio dessa série. Glória a Deus, né, amadas? Passa rapidinho. E nós estamos estudando os segredos da oração do Pai Nosso. Nosso texto base é Mateus capítulo 6. Hoje nós vamos ler o versículo 11. E no áudio anterior, nós concluímos o versículo 10. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós aprendemos que nós devemos pedir as coisas de acordo com a vontade de Deus, porque se nós queremos que a vontade de Deus venha a ser feita, então nós temos que pedir coisas que estejam de acordo com a vontade de Deus. Não somente na nossa vida, porque aqui fala assim na terra como no céu. O céu aqui está no plural, se refere ao terceiro céu. Então fala assim na terra como no céu, para que a vontade do Senhor venha a ser feita em todos os lugares, tá bom? Agora vamos ao versículo 11. Se você não acompanhou o estudo desde o início, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando fala o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, aqui está, o Senhor Jesus está nos ensinando a pedir aquilo que nós necessitamos ao Senhor. Então, as nossas necessidades. Aqui fala pão como um alimento, mas, como diz a palavra do Senhor, nem só de pão viverá o homem, né? Quando o Senhor Jesus ele estava ali em Mateus 4, no período de tentação. Então, temos muitas necessidades. E aí, nós devemos pedir o que nós precisamos ao Senhor. E aí, em seguida, fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nosso, porque nós não devemos pedir só para nós. Nós temos também que pedir para os nossos irmãos. Nós devemos ter uma visão que a igreja não é somente eu, não é somente você. A igreja é uma família e nós somos uma unidade. Então, nós temos que pedir também para os nossos irmãos em Cristo, para a nossa família. Amém, amadas? Para as pessoas no geral, né? E aqui fala assim: pão nosso de cada dia nos dai hoje ou dá-nos hoje, dependendo da versão bíblica. Por que hoje? Olha só, amadas, lá no livro de Êxodo, vou procurar aqui para ler com vocês, Êxodo 16, eu vou ler aqui o versículo 4. Êxodo 16, 4. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. O povo de Israel estava no deserto, o povo de Deus estava no deserto, e o Senhor falou: olha, eu vou mandar o pão do céu, mas vai ser diariamente, porque eu quero pôr à prova se eles andam na minha lei ou não. Então, o Senhor começou a enviar dia após dia e falou: olha, todos os dias vocês vão pegar só aquela quantidade necessária e somente na sexta-feira vocês vão pegar em dobro para o sábado vocês descansarem. Porém, o povo, amadas, eles colhiam, no dia que era para colher só aquela quantidade, eles colhiam a mais e aí o pão derretia. Porque o Senhor queria que o povo entendesse a importância de obedecer a palavra de Deus e a importância de confiar no Senhor. Deus não falou que ia mandar diariamente? Então, eles tinham que confiar no Senhor, porque Deus já tinha feito muitos milagres. Então, o Senhor queria que o povo aprendesse a confiar nele, a obedecer a sua palavra. No sábado, que era o dia de descanso, que na sexta-feira deveriam colher em dobro, o que eles faziam? Eles iam no sábado colher, né? Pelo menos no início. E aí o Senhor queria que eles entendessem que eles deveriam confiar no Senhor e obedecer a palavra do Senhor. O sábado era o dia do Senhor, era o dia do descanso. Então eles não deviam fazer esse tipo de atividade no sábado. E aí o povo passou todo aquele período de deserto, período que eles passaram no deserto, o Senhor providenciou o maná e eles tiveram que aprender na marra, né, a confiar no Senhor.
muitas irmãs que estão ouvindo esse áudio, irmãos, né, também, já deve ter passado um período de prova em que a providência vinha ali no último momento. Às vezes a pessoa está passando um período de deserto e aí tem alguma coisa que está acabando e quando falta como diz, né, nos 45 do segundo tempo, aparece lá a providência, porque o Senhor está nos ensinando a confiar nele. Amém? E a não ficarmos ansiosos. O próprio Senhor Jesus, ele fala lá no livro de Mateus, e aqui com vocês, Mateus, acho que é capítulo 6. Aqui, ó, Mateus 6, 25, que diz assim: Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aqui o Senhor está falando, olha, não fique ansioso, ansiosa. Não fique preocupado. Não precisa disso, confie em mim. Busque ao Senhor e confie. Observai as aves do céu. Aí o Senhor dá o exemplo, né? Das aves dos céus, dos lírios do campo. E aqui no versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então aqui o Senhor está falando que uma pessoa que age dessa forma, com esse excesso de preocupações, ai meu Deus, o que vai ser da minha vida? É uma pessoa que não tem uma fé amadurecida. Porque o Senhor fala, homem de pequena fé. A fé ainda não está amadurecida, ainda não confia plenamente no Senhor. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar vou ler novamente. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia do seu próprio mal. Então, o Senhor está falando para a gente não ficar ansioso nem preocupado, não. Aprender a confiar no Senhor. Se nós estamos buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus, buscando andar na presença do Senhor, obedecer à palavra do Senhor, então nós devemos descansar. Isso não significa dizer que a gente não pode fazer um planejamento financeiro ou em outras áreas da nossa vida, não devemos estar com um planejamento, um projeto, isso não tem nada a ver, tá, amados? Não está dizendo isso, mesmo porque a própria Bíblia nos ensina a fazer planejamento, nos ensina a ter reservas. A Bíblia nos ensina tudo isso, uma administração e um planejamento financeiro e também em outras áreas. Mas o que aqui está falando é que a gente não precisa ficar ansioso, nem preocupado, nem sofrendo. A preocupação é sofrer antecipadamente por uma coisa que a gente nem sabe o que vai acontecer. Então a nossa mente tem que estar tranquila, em paz. Amém, amadas? E aí o Senhor nos ensina isso, ó, peça as necessidades diárias. Porque nós devemos ser felizes da maneira que nós estamos e o Senhor, Ele vai nos abençoar. Nós não estamos buscando a Deus, Ele vai nos abençoar. Ele vai nos ajudar. A palavra do Senhor promete prosperidade, promete bênçãos em todas as áreas na nossa vida. Inclusive, amadas, quando fala das necessidades, não está falando só das necessidades físicas, não. Está falando também das necessidades espirituais também, porque o Senhor Jesus, quando os fariseus interrogaram ele, né, ficaram lá jogando aquelas ciladas para que o Senhor Jesus caísse em uma delas, o Senhor Jesus respondeu lá em João 6,57, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer desse pão viverá para sempre.
Então, aqui o Senhor Jesus se compara com o pão. O Senhor Jesus é a palavra. Então, quando nós nos alimentamos da palavra, cremos na palavra do Senhor, a palavra do Senhor tem tudo que é necessário. Tem todas as providências necessárias para todas as áreas da nossa vida. Então, nós devemos confiar no Senhor, sabendo que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Isso não quer dizer que a gente não vai pedir, porque a palavra do Senhor nos ensina a pedir. A palavra do Senhor nos ensina a perseverar. Não é ficar descansado esperando, né, sem fazer nada. Não, é orar, é pedir, mas não ficar ansiosos, não ficar preocupados. Tá bom, amadas? Em nome do Senhor Jesus, confiar no nosso Deus e obedecer a palavra do Senhor mesmo em momentos difíceis. Porque o nosso Deus, Ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Tá bem? Tá bom? Que Deus abençoe cada uma de vocês em nome do Senhor.